Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Todo mundo ouvindo bem, Todo né? mundo Só a ouvindo, gente não se ouve sinalzinho. aqui. Maravilha. Excelente. Bom, pessoal, obrigado pela presença, pelo prestígio. Eu aqui, Juliano Marcílio, diretor executivo responsável por transformação no Bradesco e também agora com a função de Tech COO. E a Natália, que é a nossa diretora de marketing. Vamos investir aqui 30 minutos contando um pouco do que a gente está fazendo no Bradesco e o que vem pela frente no campo da inteligência artificial, falando especificamente da inteligência artificial generativa que nós colocamos agora dentro da BIA. BIA é Bradesco Inteligência Artificial, é uma marca registrada nossa já há quase 10 anos que a gente vem trabalhando com a inteligência artificial. Então, aqui estou eu, vou passar, Natália, na sequência. Quer se apresentar, Natália? Não, super apresentada já aí para vocês. Eu acho que o mais legal aqui hoje é a gente contextualizar, né, Ju, sobre o que é que a gente faz, não no aspecto só de tecnologia, mas quanto isso termina sendo um atributo que está extremamente ligado à marca e o quanto a gente, dentro do banco, pensa na BIA como esse guarda-chuva mãe, né, de Bradesco, inteligência artificial, não só um canal. Mas vamos lá, vamos falando. Vamos lá, não só um canal, ele está tocando a organização toda, né, Natália? A gente vem hoje com a inteligência artificial generativa através da BIA, tocando a organização toda. Então, como eu comentei, a gente começou lá atrás, em 2016, nós começamos com a BIA Inteligência Artificial, trabalhando com modelos mais simples que nos permitissem apoiar os nossos gerentes no entendimento de produtos e comercial para se transformar hoje numa grande plataforma de relacionamento transacional e interação entre os nossos clientes, né? Então, trago aqui alguns exemplos de casos de uso em que nós já estamos trabalhando com inteligência artificial. Na análise de risco, então modelos que nos ajudam, através da GenAI, a identificar comportamentos estranhos, comportamentos que podem sinalizar fraude, para que a gente possa, então, escalar esse assunto dentro dos nossos mecanismos de antifraude. No varejo, alavancagem de todos os dados que nós temos de clientes, de relacionamento, de como é que está indo, né, a utilização dos nossos diferentes produtos, dos nossos diferentes canais e outras informações agregadas, para que a gente consiga entregar para aquele cliente a melhor proposta de valor no momento correto, com a precificação adequada. Então, o GenAI vai nos ajudando a construir modelos além de construir o modelo, né, vai ajudando a conectar com o cliente, a colocar a proposta da melhor maneira possível. Portanto, casos importantes aqui de efetividade comercial. Caso importante também de concierge pessoal, né? Então, quando você pensa num relacionamento com o cliente, de fato omnichannel, em que o cliente tem uma experiência continuada por onde quer que ele converse com a organização, né, e que cada interação dessa traga exatamente aquilo que o cliente precisa naquele momento, ou que saiba reagir, saiba identificar como é que o cliente está se sentindo, o que precisa, o que ele deseja do banco naquele momento. Um concierge pessoal empoderado, né, e habilitado pela inteligência artificial generativa. Na tomada de decisão de crédito, mais uma vez aqui, avaliando todo tipo de comportamento, de conteúdo, de momento, para conseguir montar modelos mais preditivos de crédito. Na cobrança também, algoritmos cada vez mais aprimorados e que melhoram a cada nova interação, a cada novo contato com o cliente. E em tecnologia, a gente tem utilizado a inteligência artificial generativa de maneira bastante estruturada, nos ajudando nos mais diferentes processos. Desde as ferramentas mais conhecidas de apoio ao desenvolvedor, enquanto ele está codando lá e utilizando a inteligência artificial para poder melhorar o seu código, pensar caminhos diferentes e, eventualmente, construir cenários de testes e coisa e tal, até usos diferentes, como, por exemplo, com o negócio, né? A gente também agora construiu uma plataforma, que a gente chama de Biatech, eu falo um pouquinho mais para frente, que ela ajuda o negócio a escrever melhores histórias que depois se transformam em código e se transformam em sistemas dentro da nossa organização. Então, acho que aqui a gente consegue... Há outros casos de uso, mas aqui dá para ver que a gente, de fato, está com a inteligência artificial nos ajudando em todos os cantos da organização Bradesco. E nós construímos isso por desenho, nós construímos uma estrutura que nós fomos aprendendo ao longo desses anos todos e construindo um mecanismo que nos permita escalar esse desenho.
Então, o princípio do nosso modelo operacional são seres humanos que estão potencializados, que estão mais poderosos em função do suporte dos agentes de inteligência artificial. Então, esse é o nosso princípio, é aí que a gente vai para a inteligência artificial primeiro, né, para o AI First, a gente monta em cima desse modelo. Para poder habilitar isso, nós temos uma plataforma que é a BIA, que ela funciona end-to-end, com todo o processo, e que ela está amparada pela tecnologia e pela capacitação que nós fazemos a todos os nossos funcionários, colaboradores, e a construção, né, dos diferentes elementos tecnológicos necessários para que a gente consiga colocar essa plataforma de pé. Quando a gente fala ali de habilitadores abrangentes, não dá para você... Esse projeto ele não é um projeto de tecnologia, ele é um projeto da organização Bradesco. Para você pensar em colocar a inteligência artificial primeiro, para você fazer AI first, você precisa que esse seja um projeto da organização. Então, o comitê executivo, fazemos parte diretamente deste desenho como patrocinadores de todas essas iniciativas. Discutimos isso na frente de talentos e de cultura, de capacitação, de habilitação dos nossos funcionários e treinamento. Todas as questões de compliance, governança, enfim, todos os habilitadores que nós temos para o dia a dia da organização são considerados dentro da nossa estratégia, desse nosso modelo de expansão que permite que a gente consiga escalar, como estamos fazendo a inteligência artificial por toda a organização. O que a gente aprendeu até aqui? A gente começou lá atrás, né, o nosso CEO, quando tomou posse em novembro de 2023, chamou todo mundo e falou assim, olha, turma, nós vamos diagnosticar, nós vamos decidir e nós vamos executar. Esse é o nosso mantra nesse processo de transformação pelo qual a gente vem passando desde ali do final de 2023 e mais notadamente 2024 para frente. O que a gente aprendeu é que a gente diagnostica, a gente decide, a gente executa e colocamos em inglês aí o debug, né, para ficar tudo com D, que é ajustar. Você monta planos, você organiza desenhos, você começa a executar e você entende que muitas vezes você precisa revisitar, tomar novas decisões, melhorar o processo de maneira constante, porque muitas coisas às vezes não saem exatamente como haviam sido planejadas. O importante é que você volte para o processo de diagnóstico, decisão e velocidade e faça esse planejamento, mas com o que está escrito na primeira bolinha ali, né? Vai devagar para poder ir rápido. Investe bastante tempo em planejamento, em construção, e interagir com todos os stakeholders, com todos os patrocinadores, como eu comentei no slide anterior, para que todos os elementos que podem afetar uma determinada decisão estejam considerados dentro da nossa equação e do nosso modelo de diagnóstico e de decisão de como seguir. A hora que você consegue investir tempo no planejamento, você consegue acelerar e reagir muito mais rápido com alguma coisa que eventualmente saia fora daquilo que a gente tinha planejado. Um outro aprendizado importante é que nós temos que fazer isso de maneira holística e que a gente tem que tornar tudo isso mudanças estruturais. A gente está fazendo uma transformação no Bradesco que vai desde a criação de novos segmentos de clientes até a transformação da tecnologia pela própria tecnologia, incluindo aí ações de eficiência, revisão de modelo de negócio, de proposta de valor. É uma mudança bastante completa e que ela força a organização a priorizar o que é importante para a organização e não a priorizar o que é importante para uma ou outra estrutura. A gente mudou a nossa régua de priorização para uma priorização corporativa, estratégica, é a isso que me refiro quando eu digo de tornar isso estrutural. Né? E um outro ponto extremamente relevante nesse desenho é que a liderança tem que estar diretamente envolvida, tem que estar com a manga arregaçada, tratando de tudo isso de maneira contínua, bastante pragmática e mantendo foco no nosso processo de diagnóstico, de decisão para garantir a execução. Né? E muitas iterações nesse processo constantemente. E aí, Ju, para complementar, eu acho que interações não só de dentro, mas de fora também, né? Então é uma escuta ativa de tudo que tem acontecendo no cenário mundial e como a gente consegue absorver isso e trazer isso cada vez mais para o nosso formato de planejamento e de execução. E cada vez mais decisões baseadas em dados que a gente consegue coletar e aprender das mais diferentes fontes possíveis. Bom, falando um pouquinho da BIA, né? A BIA é um programa institucional
da organização, que agora, né, começou com inteligência artificial e agora a gente encampou a inteligência artificial generativa dentro dela, e a ideia é que a gente tenha uma interação com o cliente cada vez mais natural, cada vez mais personalizada, que a gente consiga identificar como que o cliente está se sentindo no momento de uma interação de voz com a Bia, por exemplo, ou todo o contexto do desenho, para que a gente consiga trazer uma ótima experiência e uma resolutividade em todas as interações. Sem esquecer, obviamente, de todos os temas relacionados à segurança, seja no antifraude, seja, né, nos demais quesitos de segurança que são muito relevantes aqui para a gente. A gente tem uma BIA corporativa, tem uma BIA focada para clientes e a gente tem a BIA Tech. Tudo isso funciona amparado por uma plataforma, porque o desafio era como é que a gente consegue garantir todas estas ações que nós pretendemos que a BIA faça, mas colocando guardrails que não permitam que determinadas linhas sejam atravessadas e a gente incorra em riscos que não queremos incorrer. Como é que eu torno o processo mais simples? Né? Eu quero que todas as nossas estruturas possam interagir com a inteligência artificial generativa, mas nem todo mundo precisa aprender a fazer interação nativa com LLM, com cloud, com toda a infraestrutura necessária para fazer ela funcionar. Então, nós criamos aí, com conhecimento proprietário, essa plataforma que nós chamamos de Bridge, né, que é o Bradesco Inteligência de Dados Generativa. Essa é uma camada de low code, no code, que garante que todos possam ter acesso às diferentes estruturas de inteligência artificial generativa, seguindo métodos, processos e as diretrizes corporativas que nós oferecemos, desde o risco até o que pode e o que não pode fazer com o uso de informação, LGPD e daí para frente. Então essa é uma camada bastante importante que facilitou bastante o nosso desenho, né? A BIA corporativa é o que a gente usa para dentro de casa, para que os nossos funcionários possam conhecer normativos, possam conhecer procedimentos, possam tirar dúvidas, desde de como funciona um determinado processo, um determinado produto, até em recursos humanos, sobre como é que eu faço para tirar férias ou para solicitar um determinado benefício. A BIA Clientes é a que faz a interação de fato com clientes e a interação transacional com clientes. Hoje a gente tem cerca de 3 milhões de clientes que já fizeram mais de 5 milhões de interações com a BIA e a gente está escalando isso rapidamente agora. Ficamos um ano trabalhando aí com aproximadamente 800 mil clientes nessa plataforma e agora a gente está escalando 1 milhão de clientes por mês nesse desenho. O nosso N0 de atendimento em alguns segmentos está sendo exatamente com inteligência artificial generativa e a gente já está experimentando 85%, 90% de retenção e resolução neste nível. Esse é o processo que permite que a gente escale. Tá? Então, esse é um pouco do que a gente faz com a BIA. E o que a gente entende é que essa BIA ela vai potencializar 100% das nossas pessoas. Então, o que eu comentei, né, a BIA corporativa permite que todos tenham conhecimento de normas e de processos, que saibam como usar isso para atender bem o cliente, para seguir os procedimentos corretos e manterem-se dentro daquilo que é o desejado pela organização. Né. 3,2 milhões de clientes, como eu comentei, 90% de retenção no nível 1. E em desenvolvimento de tecnologia, a gente tem um caso... Um caso não, temos muitos casos, mas a gente tem uma história muito interessante para contar. Né? Porque a gente começou a usar a inteligência artificial, que a gente construiu essa plataforma BIATech conectada no Bridge, que permite que os donos de negócio, os POs, os Product Owners, escrevam melhores histórias para a tecnologia. Então, a gente tem uma nota que a gente dá para as histórias se convertem em código, que se convertem em features para clientes. Nós tivemos um crescimento de 47 pontos percentuais nessa nota, o que acabou, por fim, reduzindo o lead time, reduzindo o tempo a mercado de colocação de features, porque as histórias estão melhores escritas. Além de utilização de plataformas bem conhecidas, como o GitHub, por exemplo, que apoia os nossos desenvolvedores na construção mais acelerada de histórias, com padronização e respostas mais inteligentes, né, com maior efetividade no processo, que vem crescendo a utilização de maneira bastante impactante aí nos últimos meses.
né? Uma outra parte muito importante dessa história de inteligência artificial é a utilização de multi-agentes, né? Então, o modelo de você construir multi-agentes para executar determinadas tarefas, a gente está bastante avançado nesse desenho. Aqui acho que tem acho que a gente vai ter um videozinho que vai mostrar um pouco dessa nossa dinâmica. Está aí o desenho. A gente hoje vem trabalhando em equipes que são formadas por pessoas e agentes virtuais, numa taxa aí de aproximadamente 20 agentes para uma pessoa. A gente monta aqui um conjunto de squads, e a inteligência artificial ela não é ela não funciona como copiloto trazendo ideias e coisa e tal. Cada um dos multi-agentes tem responsabilidades específicas. Eles são desenvolvedores, eles escrevem documentação, eles criam cenários de teste, eles avaliam se o trabalho dos outros agentes está correto. Isso libera bastante tempo, porque os seres humanos que são especialistas podem se concentrar em tomar as melhores decisões e entrar em pontos críticos do processo para revisitar decisões e trabalhos que vêm sendo feitos pelos agentes, de inteligência artificial. O que a gente conseguiu nesse processo foi pegar um código legado em COBOL antigo, sem documentação, e converter esse código para Python, usando essa equipe de 3 pessoas com 60 agentes de inteligência artificial, num processo cerca de 40%, quase 50% mais rápido do que teríamos feito com seres humanos apenas dentro desse processo. E aqui a gente está falando de ler o código, identifica o que o código faz, constrói uma documentação, pensa em caminhos alternativos, escreve o código, testa o código, cria cenários de testagem, tudo isso dentro desse desenho. Então, além da velocidade, o que a gente está percebendo é um aumento de produtividade muito grande na velocidade com que a gente vai conseguir modernizar os nossos sistemas legados. E acreditem, um banco de 82 anos tem bastante sistema legado para a gente poder modernizar. E por fim, aqui, falar um pouco de um outro uso muito importante para a gente. Nós temos uma parceria, nós adquirimos a Kunumi, que é uma empresa formada por cientistas de dados, acadêmicos, que tem, né, esses acadêmicos cientistas de dados têm vários papers publicados com diferentes universidades em vários lugares sobre o tema da inteligência artificial generativa, e nós fizemos ali um desafio interessante, né? A nossa estrutura de crédito, né, de modelagem, construiu um modelo de predição de renda, e esse modelo ficou bastante poderoso, a gente chama de Renda Abra 5.0, e nós então colocamos aos cientistas de dados o desafio de construir um modelo parecido com esse, usando inteligência artificial generativa. Um modelo que demorou aproximadamente 6 meses para ser construído, validado e testado com a equipe de seres humanos, foi construído em dias com a estrutura de multi-agentes. E ao final, quando você faz uma análise dos resultados e dos outputs dos dois modelos, você não consegue dizer qual é o modelo original e qual é o modelo dos agentes. Então aqui a gente tem um ganho muito importante nesse desenho também. Está mudando de patamar o que é possível a gente fazer com inteligência artificial generativa. Aqui estamos falando de geração de valor de mais de 250 milhões de reais por ano, com um modelo rapidamente construído e, de novo, com a plataforma Bridge garantindo que ele esteja dentro de todos os nossos critérios e especificações para uso. Então, a gente está trabalhando no Asset Management, a gente tem inteligência artificial para poder ler carta de gestor, para poder ler ata, comunicado do Bacen, e a gente tirar insights em cima desse desenho. Em segurança, a gente está automatizando resposta a incidente, análise preditiva de ameaça, detecção de e-mail malicioso. Então tem vários usos possíveis aqui para a inteligência artificial, que a gente vem aprendendo e ganhando proficiência, mas acho que um dos mais interessantes a Natália vai poder falar, que é como é que a gente encanta cliente com inteligência artificial, Natália. Pois é, o que parece ser menos óbvio aí, né, Ju? Dentro de uma linha de tecnologia, vem a Natália do marketing contar um pouquinho de como a gente também vive com conteúdo de tech por trás aí do encantamento do cliente, da relação de consumo com as marcas, né? Então,
eu acho que o Juliano deixou super claro aqui do quanto a inteligência artificial está percorrendo todo o conglomerado Bradesco, o quanto a gente utiliza ela de forma preditiva, de forma a impactar, e aqui dentro do marketing a nossa forma é cada vez mais chegar no momento de eficiência, tentar chegar na hora certa, no momento que você está disposto a ouvir aquela comunicação e com eficiência de resolução de problema que de fato exista, né? E não aquela coisa um pouco mais massiva. E aí com isso, o processo criativo hoje tem uma participação gigantesca da IA. Dentro da sala de performance, que ali eu consigo pegar a trilogia, né? Que eu pego tanto a parte de marketing mesmo, de comunicação, quanto CRM, quanto a ciência de dados, o pessoal do ID participa muito disso, a gente consegue ter ganhos e produtividades bastante significativas com essa acurácia de prever movimentos que possam acontecer. Então, para vocês terem noção, a gente conseguiu implementar alguns modelos de tomada de decisão através da inteligência artificial, que a gente tem 65% de evolução, né, de ganho no custo, no CPA, no custo médio de impacto com o cliente e com a efetivação ali de negócio na ponta de mais de 150% de ganho em algumas linhas específicas. E isso tudo por quê? Porque a inteligência tem ajudado a gente a identificar o momento correto, ou seja, a gente tenta juntar comportamento de CRM com comportamento de mídia. E isso faz com que a gente consiga ter essa eficiência maior. E quando a gente vem falando sobre transformação dos dados, hoje a gente costuma escutar muito que dado é o petróleo, né? Que ali é uma das maiores riquezas que a gente tem. E a gente aqui no marketing cabe trazer esse petróleo com um pouco mais de sensibilidade. Então, mais do que ter o dado, é como eu utilizo ele de forma a impactar no momento que a gente gere uma aproximação. Como é que eu consigo transformar essa coisa mais fria em algo que de fato faça você interagir comigo. E para isso, eu acho que a gente consegue ter uma curadoria de frentes de processo dividido por squads e por perfil de mídia. Então a gente catalogou 7 plataformas de mídia, né, muito mais pelo público que a gente vai falar, pela clusterização, do que especificamente pelo o assunto, o produto que a gente conseguiria ofertar naquele momento. E essa clusterização também com a ajuda de ferramentas de inteligência artificial, a gente faz um mix, né, dentro do modelo de marketing, onde eu consigo estabelecer no universo de 36 mil históricos com 100 canais de veículos de mídia, eu consigo jogar aquilo tudo numa matriz onde eles conseguem me dar para determinada campanha qual o melhor modelo para divulgação da mídia. Então, quais canais seriam mais eficientes para me comunicar com o público de alta renda, média renda ou com clientes dentro das comunidades, que é como a gente costuma conversar hoje, né? A IA, ela vem revolucionando e para o marketing aqui agora, talvez eu tenha falado de uma linha que fica muito em back, mas a gente tem a questão do front, que são as peças criativas, né? Então hoje dentro do marketing a gente utiliza a inteligência artificial para desdobramento de peça. Para vocês terem noção, a gente utilizava no desmembramento de uma campanha de 7 a 10 dias numa dupla criativa. Hoje a gente faz isso em 2 horas e 10 minutos. Né, o desmembramento de uma campanha, porque o número de veículos e de formatos de canais tem aumentado muito. Então, a gente tem usado muito no processo de criação. Com todas as evoluções que a tecnologia precisa ainda ali, né, então a gente tem detalhes ainda de desenhos por aparições e repetições do repertório da inteligência, que ainda não conseguem dar 100% de eficiência na acurácia, tipo dedos, né, formas de extremidades ali que são mais difíceis de replicar, mas hoje a gente consegue diminuir esse tempo aí de uma forma significativa, tá? Então, o desmembramento hoje todo é feito através de inteligência artificial também. Acho que não está passando. E aí a gente vem naquele dilema, né? E aí como é que foi esse processo dentro do marketing, a chegada da tecnologia? Eu tiro isso da mão do humano, né? Como é que isso funciona? Não, ela amplia. A inteligência artificial hoje fez com que a gente ampliasse o formato de trabalho. Então, eu tenho algumas coisas que foram supridas, então esses 7 a 10 dias, né, que viraram 2 horas, hoje a gente consegue disponibilizar cada vez mais tempo para conseguir trabalhar na clusterização e na eficiência da comunidade. Cada vez mais aprimorando o discurso correto, a linguagem correta, para que a gente consiga chegar no público de maneira mais eficiente. Então, ela amplia a sensibilização. Hoje, quando a gente vai trazer o que fica no papel do humano,
ela consegue se aproximar por conta do repertório, mas a criação, o briefing e a forma como a gente consegue desmembrar essas comunicações ainda é muito input daquilo que a gente acredita, do formato que a gente conhece e de como a gente pode estar traduzindo aquilo em palavras ou em imagem. Aí a IA é uma coisa que eu costumo trazer muito, Ju, quando eu falo da BIA principalmente, né, que vem desde 2016, o mercado ainda não falava de generativa. A BIA ela vem ali no Watson como transacional, então na verdade a gente já tinha a transação, a gente já resolvia problemas. Agora a gente vem de uma forma consultiva, cada vez mais ajudar na tomada de decisão. Então isso para o relacionamento com o cliente é muito importante. Para reforço de branding, ou seja, para que a marca consiga consolidar a principalidade no cliente, ela é muito bem feita e hoje cada vez mais a gente tem utilizado isso para o sucesso. Então ela não vem em substituição. Eu acho que quando a gente resolveu falar aqui, a gente resolveu trazer talvez a área não tão óbvia de tecnologia para trazer como exemplo, para vocês verem o quanto isso dentro do ecossistema Bradesco está presente. Eu acho que a gente cumpriu aqui nossos minutos, né? Acho que sim, Nath. Realmente o que a gente tem conseguido construir com essa visão integrada, né? Essa mentalidade de inteligência artificial primeiro, mas como empoderadora de pessoas que ajudam a tomar as melhores decisões e a gente aprendendo rápido com esse processo. Tem sido uma jornada intensa, tem sido uma jornada de muito aprendizado, mas aquele comentário que eu fiz de que a gente decidiu ir holisticamente para esse exercício. Não, nós não vamos cuidar primeiro da IA em tecnologia, depois a gente vê como vai ser o atendimento, depois a gente vê como a gente... Não, a gente está aprendendo em todas as frentes, inclusive no marketing, e tem sido poderosíssimo, né? Que é uma matéria não tão tangível, né? E isso às vezes gera surpresa pelo evento que a gente consegue trazer. Mas hoje, o Francesco está ali contribuindo, mas hoje, tudo que a gente consegue falar de inteligência ou de tecnologia, inteligência artificial ou de tecnologia dentro do banco, traz muito naquelas primeiras telas do Juliano, onde a gente consegue falar de maneira holística. Então, todos os impactos são centrados na figura do cliente e, para isso, a gente desmembra tudo como apoio, como uma teia, uma grande teia de apoio e de aprendizado. Então, a gente tem olhado muito para fora, para dentro, e as pessoas contribuindo cada vez mais com seus aprendizados, seus insights e suas percepções sensíveis aí, não é? Exato, e todas as preocupações pertinentes de você garantir risco, de você garantir os elementos de compliance, de você colocar os guardrails para que todas as interações estejam dentro daquilo que a gente deseja, e iterando, aprendendo bastante, diagnosticar, decidir, fazer e repetir, aprendendo, aprimorar o processo inteiro. Muito bom. É isso. Super obrigada, pessoal. Muito obrigado, pessoal.